Bem-vindo ao canal de meditação Alimentando a Alma. A meditação de hoje tem como tema Estando no mesmo barco. Essa é a meditação de hoje. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. O barco estava ali, na margem do lago. A ordem foi dada e a travessia começou. E já era tarde, e uma grande tempestade veio em direção ao barco onde eles estavam. E Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. O temor tomou conta de todos. O vento e as ondas eram tão grandes e o barco estava a ponto de naufragar. Mas Jesus foi acordado e repreendeu o vento e repreendeu o mar, e tudo se fez calmaria. Nesse episódio, eles tinham Jesus em seu barco e tinham a certeza de quem estava com eles e que ele seria o seu socorro. Onde ele está, o milagre acontece. Mas em algumas ocasiões, mesmo estando no mesmo barco, com um número elevado de pessoas, ainda passamos dificuldades para chegar a outra margem. Em um barco a remo, quanto maior o número de pessoas remando, mais se navega. Essa é a regra. Mas em muitos casos, essa regra não se aplica, porque as pessoas estão todas no mesmo barco, mas remando um contra o outro. Jesus, ele entra com providências em vidas, sejam elas conjugais, familiares, profissionais, cotidianas, mas haverá a necessidade de estar remando na mesma direção, com um único propósito, e esse propósito ser o correto. Sendo assim, todos estarão no mesmo barco, e Jesus, mesmo não sendo visto, ele estará também nesse barco. Basta chamá-lo e a tempestade irá se acalmar, estando no mesmo barco, mas remando na mesma direção. Esta é a regra da vitória. Então esta é a meditação deste dia, estando no mesmo barco. Nessa meditação, ela cita a passagem em que Jesus e os seus discípulos atravessam esse mar, este lago, e Jesus, já estando cansado, ele vem adormecer. E nessa que Jesus adormece, levanta-se uma grande tempestade, ventos fortes, ondas altas. As ondas traziam água para dentro do barco. O barco estava a ponto de ir a pique, de naufragar, de afundar. E aqueles discípulos, mesmo sendo conhecedores do mar, mesmo sendo conhecedores de embarcação, temeram aquela tempestade. Mas eles tinham um refúgio, uma fortaleza dentro do barco, que se chama Jesus. Porém, ele estava dormindo. E eles acordam a Jesus, o mestre dele, e dizem
que o barco estava quase indo a pique, quase afundando por aquela tempestade. E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar. O vento cessa, as ondas se acalmam e houve calmaria. E aquele barco começa a navegar em tranquilidade. Mas nessa meditação também falamos que, estando nós num barco com várias pessoas, nós temos a condição de remarmos com maior força, porque o número de pessoas é maior, aumentando-se assim a velocidade do barco e o nosso destino se chegando com mais rapidez. Mas se um estiver remando para frente, outro para trás, um para a direita, outro para a esquerda, não estando em conformidade, não sairemos do mesmo lugar. Mas se houver conformidade na remagem, esse barco ele irá caminhar numa velocidade maior, chegando ao seu destino. Mas se houver uma tempestade, basta você clamar, basta você lembrar que existe um homem chamado Jesus, que mesmo você não tendo ele fisicamente dentro do seu barco, mas ele vai estar juntamente com você. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você estiver dentro de um barco, se você estiver no meio de uma tempestade, se os ventos forem fortes assolando o seu barquinho, se as ondas trouxerem água para dentro do teu barco a ponto de querer levar ele a pique, afundar o teu barco, esta é a mensagem para a tua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Deus dizendo assim: clama a mim e responder-te-ei. Deus irá responder o seu clamor. Deus irá acalmar a tempestade e haverá bonança na tua vida. Mas você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma iniciativa. Talvez você esteja vivendo este momento, talvez você esteja no mesmo barco, mas você esteja vivendo um momento de tribulação, um momento de tempestade. Você precisa clamar a Deus, você precisa tomar uma iniciativa, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Clama a mim e responder-te-ei. É isso que Deus ele pede para mim e para você. Quando o mar, as ondas se levantarem, as ondas do mar se levantarem na nossa vida e o vento soprarem sobre nós, querendo nos levar a pique, basta clamarmos a Deus e Ele virá ao nosso socorro. Amém? Deus abençoe a tua vida.